Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Estefânia Sales. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do livro do 5º ano de Língua Portuguesa, texto 9, o livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é relato pessoal, que pertence ao campo da vida cotidiana. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades compreendendo o texto e produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF15LP01, EF15LP02, EF15LP03, EF15LP04, EF15LP05, EF15LP06 e EF15LP07. E os descritores são os D1, D4 e D9. As habilidades em destaque se referem a identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler, apoiando-se em seus conhecimentos prévios, confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas. Localizar informações explícitas em textos, planejar com a ajuda do professor o texto que será produzido, considerando seus contextos, reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. Editar a versão final do texto com colaboração dos colegas e com a ajuda do professor, ilustrando quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital. Os descritores se referem a localizar informações explícitas em um texto, inferir uma informação implícita em um texto e identificar a finalidade de diferentes gêneros textuais. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Como a proposta para a resolução é oral e coletiva, aproveitem para observar quais alunos demonstrarão um bom nível de argumentação durante a explanação das respostas. Realizem a leitura da superdica com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Durante as hipóteses de respostas citadas pelos alunos, observem quais deles participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Caso os alunos ainda não tenham segurança sobre qual será o gênero textual estudado, citem outras dicas até que eles consigam acertar de qual gênero se trata. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2.
A proposta para a resolução da questão 3 é individual. Aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos. Observem também qual o nível de desenvolvimento em que eles se encontram em relação à elaboração das respostas escritas e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 4. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, eu leio o texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um equipamento multimídia e o vídeo indicado. Esses materiais serão utilizados para proporcionar aos alunos conhecerem informações sobre o livro cujo texto que será estudado foi retirado dele. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A leitura silenciosa proposta para o texto apresentado na questão 1 possibilitará aos alunos o primeiro contato com o texto, favorecendo o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações, identificar o significado das expressões dos personagens e fazer inferências no texto, dentre outras. Para a proposta de leitura compartilhada, incentive que os alunos se voluntariem, mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um parágrafo para cada aluno, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de fluência leitora dos alunos que participarem desse momento. Durante o momento da conversa sobre o conteúdo do texto, incentivem os alunos a expressarem suas compreensões sem restrições. Essa ação é interessante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 2 é individual, as respostas citadas pelos alunos durante o compartilhamento possibilitarão que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão deles em relação ao texto lido. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais? Com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão um segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 1 é oral e coletiva, aproveitem para observar quais alunos demonstrarão um bom nível de argumentação ao explanarem suas opiniões. Realize as intervenções que julgarem necessárias. A proposta para a resolução da questão 2 e 3 é escrita individual. Dessa forma, será possível observar qual o nível de desenvolvimento em que os alunos se encontram em relação à elaboração da escrita das respostas. O momento de compartilhamento das respostas possibilitará que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que os alunos obtiveram sobre o tema abordado. Ao convidarem um dos alunos para realizar a leitura do texto do quadro E Se Fosse Você, destaquem que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades leitoras, exercita a escuta, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência leitora. Aproveitem para observar o nível de fluência do aluno que participar desse momento. Durante o debate sobre o tema abordado, promovam um momento rico em troca de ideias e reflexões. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto.
Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores. Na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a responderem as questões 1 e 2 de forma autônoma, mas fiquem atentos, sobretudo, àqueles que demonstrarem maiores dificuldades e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não têm muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês fiquem atentos e apoiem os alunos na resolução dessa atividade, objetivando que eles possam atender já no planejamento aos requisitos básicos da escrita do gênero textual relato pessoal. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores. Na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Destaquem para os alunos a importância de consultarem a atividade 4 antes de iniciarem a escrita do texto. Para a resolução da questão 2, sugira aos alunos que formem duplas com os colegas, os quais ainda não tenham formado anteriormente. Observem como eles lidam com essa questão. Citem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de texto e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 1 é individual. Aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. A proposta do primeiro item orienta que os alunos escrevam uma opinião sobre o texto produzido pelo colega. Destaquem a importância do respeito e da contribuição que deverá ser dada para o aprimoramento desse texto. Esse é um momento interessante para possibilitar aos alunos o desenvolvimento da confiança entre eles, contribuindo para que incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Valorizem essa etapa. A proposta para a resolução das questões 3 e 4 é de uma autoavaliação. A autoavaliação da produção escrita é para o aluno o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Valorizem essa etapa. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos.
possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nesta sequência didática. Após essa atividade, realizem o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 9. Até o próximo vídeo!